A gente está chegando aqui no diálogo de número 100 já, mais 100 horas de diálogo com os espíritos, e o senhor foi uma das primeiras
Nas poucas sabedoria que nós temos, né, fica as palavras que a gente puder, se puder trazer um pouco de, de karma no coração das pessoas que precisam, já é uma santa paga para nós, né, filho? Bem? A graça de Deus, filho. Ah, que saudade. Mas afasta um pouco para vocês poderem fazer seus trambucos, né, filho? Isso, nós estamos de zóio que vocês estão fazendo. Pai Joaquim, Sim, senhor, filho. que satisfação falar com o senhor novamente, viu? Nós vai fazer mais umas prosas de vez em quando. Que bonito. Olha, tenho tido muito retorno de várias pessoas dizendo que estavam com saudades também de ouvir o senhor, viu? Nas poucas sabedoria que nós temos, né, fica as palavras que a gente puder, se puder trazer um pouco de, de karma no coração das pessoas que precisam, já é uma santa paga para nós, né, filho? Meu Deus. Eu estou aqui emocionado, viu? O senhor tenha um pouco aí de tolerância e paciência, que não precisa pedir isso para preto velho, né? Mas é porque eu lembro, pai Joaquim, a gente tá chegando aqui no diálogo de número 100 já, mais 100 horas de diálogo com os espíritos, e o senhor foi uma das primeiras entidades que, por caridade, veio falar com a gente. Então, muito obrigado, viu? Eu falei para o senhor que muitos ia vir, né? Falou e disse. Muitas coisas certas e muitas coisas erradas, mas deram coisa para as pessoas puder passar pelo crivo da inteligência e da sabedoria para saber o que é certo e o que é errado, né, filho? Pai Joaquim. O senhor sabe que no terreiro onde eu vou também tem o pai Joaquim de Angola, né? A minha corrente é muito grande, né, filho? Trabalhando junto na mesma corrente, que é o mesmo pensamento forte. E o senhor conhece todos eles? Como é que funciona? Não dá para conhecer, filho. É muito? É muita gente, é como conhecer um batalhão todo. Né? Mas tem os que você tem mais afinidade, tem outros que você inclusive chama para fazer os trabalhos juntos. Às vezes tem 2, 3 Pai Joaquim, porque nós estamos vibrando na energia de um Pai Joaquim. Mas um dia nós vamos conhecer tudo. Mas é tanto trabalho que, olha, sobra mais trabalho para fazer do que para conhecer os outros. Nossa, entendi. O senhor está sempre ocupado e muitas vezes não dá para 2 dedos de prosa com os da mesma falange. Nós estamos muito, esses tempos para cá, está pegando muito fio, está caindo nas drogas, né, filho? E nós estamos trabalhando junto no Cruzeiro das Armas, junto com até os Exu está trabalhando, para poder tirar esses bichos dos filhos. Porque está tendo um desencarne de muito filho por causa dessa porcaria. Então quem está ouvindo, pai Joaquim, o que pode fazer para facilitar e não entrar nesse caminho? Ai, filho, primeiro de tudo tem que buscar Deus. Em qualquer uma de suas manifestações. Se quiser acreditar no Cristo que ficou na cruz, se quiser acreditar com Oxalá, se quiser dar a denominação que quiser, mas que seja um Deus de caridade, de cura, de fé. Porque aquele que procura essa porcaria, filho, é porque falta Deus no coração. Eu prefiro muitas vezes um filho que seja fanático na fé do que aquele que está caindo na perdição. Nisso, nós não podemos fazer a crítica dos rapaduras. Que muitos, eles são fanáticos, fica gritando o nome de Deus, muitos
procura essas igrejas, porque a igreja pobre católica, ou mesmo o espiritismo, não se sentiu bem nessas linhas. Quando foi lá, sentiu um pouco mais se sentiu mais abraçado pelos pastores, os irmãos de lá. Muitos lá são fanáticos, mas às vezes eu prefiro muito mais que um fanático que esteja no caminho bom, e o fanatismo faz a pessoa largar das porcarias, do que aquele que não é fanático, mas ainda continua usando as coisas que é ruim. Então, eu não critico demais. Eu critico só a hipocrisia, filho. Eu critico só aquele que vai em cima do púlpito e chega e fala, não faça isso, mas ele está fazendo o contrário. Né? Mas as ovelhas não têm muita culpa. É o ruim do pastor. O pastor que não é bom é o que acaba perdendo as ovelhas, né, filho? Mas lá também tem luz. Onde tem o nome de Deus, tem luz. Tá certo. Então, é bom que a pessoa procure se aproximar mais da religião. Se religar com Deus, né? Qualquer que seja a sua força. Porque nós sempre batemos na mesma tecla, né, filho? Fala assim, a pessoa ela tem o tripé, né? Então ela tem o trabalho, ela tem o chamego e ela tem a fé. Se ela perde o chamego, ela tem o trabalho, ela tem as outras duas. Mas se ela perde a fé, se ela perder a fé, ela perde tudo. Então, a pessoa que tem fé, ela prospera. Prospera no material, prospera no espiritual, na sua evolução individual de cada um, né? Eu estou falando enrolado, eu não me perco nas minhas ideias. Eu sou mais da paz do que de ficar conversando. Viu? Isso daí faz parte do seu cabedal de conhecimento e humildade que o senhor fala desse jeito, que eu sei que o senhor é muito do inteligente, porque o senhor acabou de dizer aí, foi o tripé da fé e do amor do trabalho que o senhor disse, faz tempo ainda, e é muito bom, viu, seu pai Joaquim? Se a pessoa se baseia nessas três ideias, se ela não perder a fé, ela não vai bambear nas outras linhas. É um leque de 3 perninhas só. Abre um leque para 3 pernas. Essas 3 já é suficiente para segurar as partes mais básicas, né? A pessoa, quando ela está feliz no chamego, no trabalho e na fé, ela tem tudo. Se ela perder o trabalho, ela ainda tem a fé e o chamego. Se ela perder o chamego, ela tem a fé. Mas se ela perder a fé, ela vai passar jeito. Então, eu tenho muita pena dos filhos que não têm fé e falam, sou ateu. Será que é ateu de verdade? Que na hora do desespero, na hora que está vendo a mãe, o pai fazendo a passagem, na hora do acidente, na hora que a pessoa está no hospital, mesmo esse ateu vai falar, me ajuda, meu Deus. É ateu de boca para fora. É ateu de boca para fora. Porque todo mundo lá no fundo tem uma fé. Se a pessoa acredita que só é por ela só, que vocês são só um resultado de um acidente, enfim. Que juntou macaco juntou com aquilo, foi piorando, e virou. Se a pessoa pensa só em si, eu tenho pena essa pessoa, ela é muito vazia. Enfim, ela é muito egoísta. Os pensamentos egoístas. O dia que precisar de uma pessoa dessa para esticar a mão, essa pessoa vai ser de coração mais empedernido, né? Eu prefiro que a pessoa tenha sua fé. Nem que tenha fé na pedrinha. Tem esses índios, tem esses africanos que acreditam até nas pedras. Eu prefiro que tenha fé na pedrinha do que não ter fé. O filho de fé, ele prospera, como eu falei. O senhor já foi resgatar ou ouviu resgates de pessoas que não acreditavam em nada? Muitas vezes eles passam por bastante dificuldade depois do desencarne. Como é que é, pai Joaquim? São as mais difíceis de tirar, de desengravar. Porque elas são tão teimosas, tão tossudas. Olha, porque até depois de morto, nós aparece lá e ele vai estar pensando que é alucinação. O espírito, porque ele se acha vivo. Ele não entende o que está acontecendo. A vida inteira, ele só não acreditou, ele só descreditou Deus, ele tirou todo o crédito que ele podia ter na existência do Pai Divino. Quando está lá,
depois do desencarne, ele volta no resumo que ele foi nessa vida. Então, até aquela alma começar a voltar na sua origem, né, que às vezes não, é sempre. O filho desencarnou e essa última encarnação ele era ateu. Mas às vezes, a outra vida, ele era padre. Até ele voltar de novo com aquela consciência de que foi padre, que foi outras coisas, aquele momento de falta de fé, aquilo foi o momento de atraso dele. Esses são os mais difíceis de desencravar, para poder trazer para a luz. Esse se é que existe um diabo, esse que é o diabo. O diabo ele veio para dividir a pessoa, né, filho? Ele veio fazer a divisão. Então ele quer separar a espiritualidade da carnalidade. O certo é carnalizar o espírito e espiritualizar a carne, e juntar as duas coisas não, filho. Se cata a pessoa, se ela pensa que ela é só ela existe porque ela quer e Deus não tem nada com isso, é mesquinha. E aí, estou para te dizer que também é ignorante. E a ignorância, filho, devia ser tratada como doença. Todo tipo de ignorância. Às vezes, o mata um filho porque ele não aceita. Às vezes, mata um cunhado. Às vezes o quê, pai Joaquim? Já vi muito, tem muito família, né? Tem muito pai morrer na mão de cristão. Eixe, cortou aqui um pouquinho, pai Joaquim. O senhor estava falando que às vezes acontece o quê? Eu tenho que já vi muito matar pai de santo. Por quê? O cristão pensa que o pai de santo é do diabo, porque ele é mesquinho, ele quer ter só o entendimento dele. E vem bater com a Bíblia na cabeça da pessoa. Isso é mesquinharia. Isso é ignorância. E a ignorância tem que ser tratada como se fosse uma doença. Todo tipo de ignorância é doença, filho. Certo. Falta de conhecimento é uma coisa, ignorância é outra. Porque às vezes a pessoa está lá no meio do mato, um caboclo simples, mas ele tem a sabedoria de saber que quando o passarinho, tipo o tico-tico-açu que está voando baixo, se o tico-tico-açu está voando baixo, ele sabe que é porque vai vir chuva forte. Então, mas ele não é burro, não. Ele tem o conhecimento dele. Não posso falar que ele é ignorante. Agora tem gente que no meio dos livros, no meio de todos os conhecimentos, continua querendo ser ignorante e fazendo coisa de ignorante. Esses filhos são tratados pela espiritualidade como se fosse menino. Porque o menino que faz as bobagens, o menino que não pensa, o menino que faz a traquinagem. Tem muitos governantes dos seis que são ainda no espírito de menino, fazendo traquinagem. E muita gente está tombando nessa terra, filho, chorando nos vales de lágrimas, quando nós falamos, por causa da meninagem dos seus governantes, dos seus muitos mestres que ensinam a coisa errada. Então, às vezes é muito bom fazer uma análise interna do lugar que você está, o templo que você está pisando, a escola que você está aprendendo, a terra que você vive, para poder saber o que é bom para você. É só assim que você vai sair da ignorância. Entendi. Então, esses que desencarnam dessa forma, muitas vezes são os mais difíceis, porque vocês têm que respeitar o livre-arbítrio e tentar ensinar, mas é um momento difícil, porque ele já não acreditava encarnado, desencarnado, muito menos. E nós temos que usar a nossa paciência de Jó. É aí que entra a linha do Oriente também, que vem auxiliar nós na linha do conhecimento e de ensinar. Que é aí que a linha do Oriente é a linha da retidão do ensinamento. É quando vem a linha de Pai Jacó, quando vem a linha de Orimá, quando vem a linha de vários preto velho do Oriente, vários surtão vêm ajudar nós. Com seu conhecimento de livro, de paciência, os Buda, né, vêm e ajudam nós também. Na sua luz de conhecimento para tirar da escuridão, da ignorância, esses filhos. Eu falo por si, nós vamos para a escola de Santo Agostinho. Eles vão para a internação mesmo, filho. Esses vão
para o ensinamento mais profundo. Porque aquele que não tem fé, quando passou nessa vida, ele não aprendeu nada. Nada. Essa vida foi vazia. Ele vai ter que encarnar muitas e muitas vezes ainda. Porque vocês mexem com esses espíritos de fora desse plano, né, filho? Sim. Até eles, eu estou falando desses que vêm de outros mundos mesmo. Sim, os extraterrestres. Uhum. Até eles têm fé. Até eles sabem da existência de um Deus central. Uhum. Então, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para a Terra. Mas eles têm uma consciência crística. Eles têm o seu Cristo interno e coletivo no seu mundo de existência. Todos eles. Então, os que você acha mais feio, que às vezes a feiura está nos olhos de quem vê também. Porque não fala assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Não, mas a feiura está nos olhos de quem vê. Às vezes você está achando aquele bicho feio, mas aquele bicho tem uma beleza, uma sabedoria e uma falta de ignorância, que eu sei que é muito bonito. Você está muito, muito para trás dele. Tem que aprender a enxergar com os olhos do coração. Nossa. Então agora a gente deve ter também, às vezes, uma pessoa ouvindo que é assim, que não acredita em Deus, mas muitas vezes faz menos maldade para o irmão do que aquele que muitas vezes carrega uma rapadura embaixo do braço. Se ela não acredita em Deus, mas faz o bem, Deus está plantado dentro dela. Deus está plantadinho lá. Está latente, a sementinha de Deus. Se essa pessoa não crê em Deus, ela pensa que ela não crê em Deus, porque quando ela estica a mão dela para fazer uma caridade para um filho que está passando necessidade, Deus está atuando. Ela só não está levantando uma bandeira para falar, eu acredito no Cristo, acredito nisso, acredito naquilo. Mas ele está agindo de uma forma crística. Agora tem gente que vai e bate aquela beata que fala, eu já vou na igreja todo dia, já me confesso quase toda semana, e assim, toda bola de menino que cai no meu quintal é a fura. Essa mulher tem Cristo no coração, essa mulher tem Deus. Ela não quer entender o crescimento daqueles que ainda vivem como menino. Quando é menino, pensa como menino. Quando crescer, aqueles meninos que ela furou muitas bolas, vai ser grandes professor, porque ela que se dizia muito sábia e que tinha muito conhecimento fechado, olhando os olhos só para frente, ela não teve metade do conhecimento que aquele menino vai crescer e vai ter. Porque ela pensa que ela tem fé, mas às vezes Deus vira as costas para a gente assim. Não adianta querer fingir de santo e furar 100 bolas dos meninos. Deus não olha para essas coisas com bons olhos. Deus olha mais para o filho que faz a caridade pelo irmão. É a tal da hipocrisia que o senhor falou, né? Se você vai falando assim, eu não acredito em Deus, mas se você dá uma marmita para um pobre que passa na frente da sua casa, Deus está atuando, que Deus está plantado naquele coração. Agora tem aqueles que são a semente do mal. Tem muitos que se diz pastor, que se diz pai de santo, que se diz padre, que se diz bispo, que se diz até papa, que se diz os mais hierofantes que falam, todos os líderes espirituais, que às vezes se diz muito elevado, no meio das palavras deles, eles vão plantando, vou citar como se fosse o evangelho, mas cada um na sua religião. Vai dando um exemplo. No meio daquelas palavras certas, às vezes ele planta uma maldade. E aquela maldade fica cravada dentro da pessoa. Às vezes a pessoa não vai nem prestar atenção no texto todo da outra. Mas aquela plantinha do mar que está nascendo na pessoa. É como assim, tem uns homens que de ler muito a Bíblia, confunde adúltera com adulterar. Então ele pensa que o homem para poder ser completo, ele tem que adulterar. E não é isso, está se referindo às palavras de Deus, só a adúltera. Então eles vão adulterando o nome da palavra de Deus. Então
Então, cada um interpreta do jeito que quer e planta do jeito que quer. Eu posso plantar com as mesmas páginas da Bíblia, eu posso ensinar você a viver na pobreza, simplicidade, na santa pobreza de Deus. Com essas mesmas páginas, eu posso te ensinar a viver na riqueza de Deus. E com essas mesmas palavras, eu posso te ensinar que você não precisa de Deus, e sim só da riqueza material. Tem que saber ler as Santas Escrituras, porque a mente das pessoas é pérfida. Tem que saber interpretar, saber ler e não cair na ignorância. Porque a ignorância que é o veneno, a ignorância que é a doença. Muita gente que é doente interpreta a palavra errada de Deus. Como está escrito, não pode comer carne de porco, não pode comer animal de casco fendido, não pode comer caça, não pode comer peixe de couro. Filho, você acha que Deus que está no céu, no centro do universo, está preocupado com o que você vai comer? Ele está preocupado com o que você vai falar. O que sai de mal sai da boca, não é o que entra na boca. Então Deus não está preocupado com o almoço que você vai ter. Porque Deus lá no centro, muita gente coloca Deus rodeando ele como se ele é Deus e o Deus em volta está cobrindo ele. É ele que deve render fé e sua fé, suas orações a Deus. Eu acho muito interessante de ver esses filhos que falam assim, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer isso, não vou comer aquilo, porque Deus não quer. Onde é que Deus disse que não quer? Ah, está escrito na Bíblia. Quem foi que escreveu a Bíblia? Foram homens que foram inspirados por Deus. É fácil dizer isso, né, filho? É fácil chamar. Você santifica a pessoa, fala que ela estava santa na hora de escrever, aí as pessoas todas começam a seguir aquela lei. As leis de Deus são muito mais simples. Deus está preocupado, se você está tratando o irmão com preconceito, ele se importa muito mais com a desavença que você está tratando com o irmão do teu lado. Eu que fui preto, senti isso na carne. O outro não come peixe de couro, porque está escrito na Bíblia que não é para comer peixe de couro, mas trata preto como se fosse lixo. Então não adianta falar que segue Deus. Não tem Deus de verdade no coração. E Deus, cada uma dessas vezes, ele fica muito triste de olhar que a criação dele está estragando o nome dele. Mas ele não se afeta. Porque Deus ele é muito grande, filho. Ele é muito grande perto da mesquinharia e da ignorância. O único jeito de acordar e chegar a Deus é fugir da doença da ignorância. E também fugir da falta de conhecimento. Muitos filhos confiam muito mais do que o padre está falando lá na frente, do que ter coragem de ler a Bíblia por ele mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo. Fica esperando o homem subir lá no púlpito e falar o que ele tem que falar. Ele também tem que ler, ele também tem que interpretar. Então ele tem que saber o que é bom para ele. A alienação é um pecado, filho. A ignorância é um pecado, e a farta e a preguiça também é um pecado muito grande. Entendi. O senhor falou sobre semente do mal. É gente que vem plantada como semente do mal. Por que acontece isso? É a pessoa que já foi mal na outra vida, veio para se reformar, se expôs àquela situação horrível e acabou deixando se levar. A pessoa que gosta de escutar coisa, colocar chifre e cabeça de cavalo, ela procura erro. Ela quer escutar alguma coisa para porque ela às vezes é burrice mesmo, né, filho? Não quer enxergar a coisa direito. A pessoa não quer enxergar a palavra correta. Então, o outro vem, é como se fosse hipnotizar você. Ele fala uma coisa e bota um negocinho errado lá. Eu vou fazer uma crítica, que você sabe que não tem papo na língua. Meu cavalo se afastou uns tempos dessas conversas, e eu também estava observando todas as coisas que estavam acontecendo. Não adianta você falar muitas coisas sábias, e no meio dessas coisas falar uma coisa errada. Ou você é um espírito que é completamente sábio nas suas palavras,
reto, ou se é um espírito que é completamente ignorante. Se você é um espírito que você vem se vestindo de sábio e fala umas coisas erradas, que às vezes as coisas erradas vai ficar escondida. Aquela coisa errada pode fazer mais efeito do que o resto de todas as palavras que a pessoa disse, ou que o espírito disse. Então tem que orar e vigiar. Tem outro jeito de interpretar. Eu não penso orar e vigiar. Eu penso em vigiar e orar. Vigia, fica em eterna vigília. E vigia tudo o que te diz, tudo o que você lê, tudo o que você passa. Aí você pode orar. Se você está vendo, eu sempre dou o exemplo do padre. O padre falando alguma coisa, você vigia o que esse padre está falando. Não vá de coração completamente aberto. Porque às vezes você quer se convencer que é o Espírito Santo que está falando, que não é o Espírito Santo. É o ego do homem que está falando. Você tem que vigiar o que ele está falando. E depois disso, orar. A sua oração é a sua forma de falar com Deus. Aí você ora a Deus, fala com Deus. Por isso é vigiar e orar, não orar e vigiar. Se você orar e vigiar, você não vai estar vigiando, você vai estar caindo na sua rodinha de fanatismo. Orar e vigiar, você fanatiza primeiro. Se você vigiar e depois orar, você está usando a sua inteligência. E Deus quer os filhos inteligentes. Estou falando demais, filho. Não, tá legal. O senhor está querendo explicar e está ensinando que quem ouve esses diálogos, acima de tudo, tem que deixar a ingenuidade e a irresponsabilidade de lado e filtrar tudo que ouve. O crivo da razão. Tem que passar pelo crivo da razão. Não adianta você, numa igreja cheia, e as ovelhas não saber pensar. Tem que prestar atenção para saber o que serve e o que não serve. Porque muitas coisas erradas a igreja faz errado. Todas as igrejas, todos os centros, todos os templos, todas as religiões. Deus é muito bom, é um homem que deturpa tudo. Então tem que prestar atenção na boca da pessoa, que às vezes a sementinha do mal está enfiada debaixo da língua daquele que está falando em cima do púlpito. Eu estou ruim hoje, viu, filho? Tá ruim, não tá ruim não, tá bom. É porque precisa ouvir isso, né, pai Joaquim? Hoje eu estou, assim, cutucando mesmo. Como eu falo, a ignorância é uma chaga pustulenta. E eu estou apertando essa ignorância. Senão vai apertando essas pessoas para não enxergar que a ignorância faz mal. Então, ó, dói, isso vai servir de carapuça para tanta gente. E o médium ruim? E o médium egoísta, que só quer mostrar os seus guias? Quando o médium quer se desenvolver, ele tem que se pensar por um único motivo: fazer a caridade para o próximo. Se ele quer desenvolver, para mostrar a Yansan dele, que é barraqueita, se ele quer mostrar o Oxum dele, que é bonita, se ele quer mostrar o caboclo dele que bate no peito, se quer mostrar o Zé Pinto que bebe mais pinga que os outros, isso tudo é o médium que está fazendo. Tudo. Às vezes o médium vai lá e lê o livro todinho. Aí você vai conversar com a entidade, fala até com tudo, com vírgula, com tudo. Tudo que é escrito no livro. Não esquece, filho, todo livro recebe qualquer palavra escrita. Tudo que é escrito, papel aceita. Se você escrever no meio do livro lá, escrever assim, se joga de cima do tem, o papel está aceitando, filho. O papel não tem consciência. A pessoa tem que ter a consciência do que é certo e do que é errado. Então o senhor diz assim, às vezes as pessoas procuram expressar na Umbanda, ou na igreja, ou em todo lugar, desde o menorzinho até o maiorzão, as próprias paixões, e às vezes ali não tem inspiração ou entidade. Vaidade. Quer demonstrar vaidade. A pessoa que não se fala assim, eu não sou vaidoso, mas é. Mas é. Qual que é o problema de usar um fio de conta no pescoço só? Não, mas tem que ir lá na casa da Umbanda para comprar tudo que é fio de conta, porque quanto mais conta no pescoço, melhor médio ela vai ser.
Pois eu vou te falar, quanto mais conta ela levar no pescoço, mais ela vai ficar arcada até aprender a humildade. Por isso, esses tempos eu estou trabalhando só com um fio de conta só. É só para dar proteção para o cavalo. Nossa. Mas porque tem gente que ensina que isso daí é muito necessário e sem isso não pode, porque uma vez que você descobriu seu pai de cabeça, sua mãe de cabeça, agora você não pode viver sem as guias no pescoço. E o dia que a guia arrebentar, você vai perder seu pai de cabeça? É uma segurança, é um amuleto, filho, que você reverencia. Mas assim, se o seu guia falar, o guia, porque muitos guias falam pela boca do médico, quando o médico é ruim. Tem muito médico que fala assim, sou inconsciente, mentira. Já falei isso muitas vezes. Às vezes o guia veio e fala, quero o guia tal, quero aquela conta tal, quero isso, quero aquilo, quero isso. Mas é muitas vezes, filho, que é o próprio médico que está querendo fazer o seu cirquinho. E tem que... Como ensinar um fanático a não ser fanático? Se ele acabou de chegar na religião, como chegar para esse filho e falar, não seja assim? Porque é uma religião que encanta. A Umbanda, essas religiões, Umbanda, Candomblé, Esquimbanda, tudo que mexe com o espírito, é interessante. Ao mesmo tempo que ela assusta, ela chama atenção. Então, ou a pessoa tem medo, ou ela se fascina. Aí eu chamo cada um dos filhos que está escutando isso aqui para seguir o caminho do meio, para não se fanatizar, encontrar coerência, inclusive nas palavras que esse preto velho aqui está falando. O que eu falar de errado, vigia e depois ora. Não ora e vigia. E não faça idolatria. Tem muitos filhos que idolatram. Aí eu trabalho com a Iemanjá Sobá. Então ele idolatra tanto a Iemanjá Sobá que ele trabalha, que ele está idolatrando ele mesmo. Tem que ter a fé nos seus guias, sim. Mas não tem que achar que o seu guia é Deus. Eles só são braços de Deus. Ei, mas, então, Pai Joaquim, é para a própria pessoa que finge um peso, né? É um peso. É um peso muito grande. Isso é chamada para consciência. Isso é a consciência. Porque ele vai lá, ele faz tudo aquilo, mas daí ele volta com um buraco dentro dele mesmo que não foi preenchido. Pai. Ele volta com a vaidade dele preenchida. A vaidade. E a caridade? Onde fica? Eu vou lhe dar um exemplo de uma moça de uns tempos atrás. Ela queria muito desenvolver e ela desenvolveu. Mas em coisa de 2 meses ela já estava com todas as contas que você pode imaginar que vem nessas casas da religião. Estava cheia de conta no pescoço. Nem aguentava carregar tanta guia. Na primeira, e ela não tinha firmeza, mas ela aparecia, ela queria aparecer. Na primeira carga pesada que surgiu, filho, de um filho que estava mais carregado que os outros, ela pegou toda a carga. Por quê? Porque ali não estava trabalhando a caridade, a vaidade. E os médios e os guias que estavam ali do lado dela, deixaram ela passar por isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem que cair, trupicar, levantar sozinha, até aprender o que é humildade. Para deixar de lado a vaidade. A vaidade tem que ser espizinhada todo dia. Todo dia tem que pisar em cima do ego e da vaidade. Só assim a pessoa vai ser um bom religioso, e não importa qual é a religião. Ele vai ser um bom pastor, ele vai ser um bom padre, ele vai ser um bom médium, ele vai ser um bom pai de santo, bom babalaô, bom inquice, bom de tudo. Nossa. É uma coisa simples, mas a gente tem aquele apego de querer chamar a atenção dos outros, né? Isso é de carência, né, filha? A pessoa é tão carente que ela tem que aparecer. Mas não pode. Ela fica no seu cantinho. Ela fica estimada de ver a irmã, às vezes, trabalhando, e ela não está trabalhando. Vai lá, filho. Fica cada um no seu cantinho. A hora certa ela vai trabalhar, não precisa acelerar as coisas. Não é?
todo médico é de incorporação. Tem médico e não é todo médico que precisa trabalhar. Tem médico que só de estar presente nos lugares já vai limpando os outros. E tem médico que só puxa carga negativa. Aí você tem que aprender a se trabalhar, se conhecer, né? Mas se uma pessoa sente vontade assim de incorporar, de trazer os guias e de ser útil na Umbanda, ela tem que então pisar no ego dela e deixar a coisa acontecer naturalmente? A primeira coisa é que ela não tem que sentir vontade. Quem vai sentir a vontade são os guias de trabalhar com ela. As coisas vêm de uma forma muito natural. Não vem com streamlink. Não vem de hoje. A pessoa chega lá, pisa na... Eu vejo muita coisa acontecendo com mulher. Topou um ponto de pombagira, todo mundo nesse mundo recebe pombagira. Olha, eu vou te dizer, farta pombagira dá na Ruanda de tanta gente que quer receber pombagira. Porque às vezes a mulher está rubriquinha lá com ela mesma e ela está pensando que ela está com a pombagira. Então, assim, a pessoa tem que trabalhar primeiro o ego dela. Se desfazer de toda a vaidade. Pensar só na caridade. Aí ela vai deixar as entidades verdadeiras trabalhar. Primeiro vão ver as entidades mais simples, as nossas linhas, preto velho. E depois vai vir os mais formosos, que tem mais coisas, que precisa mais de ritual, quando se precisa de um ritual. Mas espírito não está preocupado com o ritual, ele está preocupado se ela está de coração aberto. É a entidade que vai sentir desejo de trabalhar com ela. Não ela que vai decidir. Porque muitos médios, filho, às vezes não está nem preparado, já chega na casa da Umbanda, olha a prateleira, olha o caboclo mais bonito que está lá em cima da prateleira, aquele caboclo Tupã, pois aquele é meu caboclo. Ele está sendo o caboclo, depois ele acha que foi o caboclo que falou para ele. Ele tá deixando a vaidade dele caçar os guias, botar as roupas, e muitas vezes vai estar fingindo. Então, o importante é não deixar o fingimento chegar. Deixar o coração agir e sempre pedir para Deus, da sua forma mais crística e mais sábia, fazer com que ele haja só pela caridade e de ajudar os outros. Porque aí não tomba um, não tomba o outro. Não tomba aquele que se faz de médio e não tomba aquele que é o crédulo, que vai falar com ele. Qual que é, Pai Joaquim, a responsabilidade da pessoa que vai lá, finge, e daí dá uma consulta, e daí a pessoa vai e, escutando os conselhos errados dele mesmo, que não tinha entidade ali, vai e faz uma coisa errada na vida dela também, escutando o conselho. E aí? O karma daquele que foi inocente, que foi como crédulo, não vai cair sobre ele, mas vai cair sobre aquele que está se servindo de cavalo, o médio. Se ele está fingindo que ele está trabalhando como médio, ele não vai ficar ileso disso aí. O karma vai cair em cima dele, porque vai ser cobrado em dobro dele. Ele podia ter uma carga muito menor, mas agora ele é responsável pela mentiragem que ele criou, ele é responsável pela ideia que ele botou na cabeça, a sementinha do mal que eu te falei, que ele botou na cabeça da pessoa. Que é muito fácil que você chegar com uma pessoa e falar assim, você é vítima de inveja, sua vizinha não gosta de você. Você está sendo traída. Essas coisas que mais se ouve por aí no terreiro de categoria ruim. Aí a pessoa sai impressionada de lá e já sai brigando com o mundo. O karma negativo que aquela plantinha do mar gerou, vai voltar para a origem. E a outra também merece tomar um tombo porque foi cabeça fraca. Mas a culpa é da ovelha ou do pastor? A culpa é do pastor. Mas a ovelha, como eu te digo, tem que buscar a evolução. Tem que sair da ignorância. Você olha, filho, o meu cavalo tem um zóio, porque nós está sempre grudado nele quando ele começa a mexer com espiritualidade. Ele olha o médium, ele sabe se está incorporado, se não está. Ele tem um zóio de... As butucas batem, ele já sabe se é verdade, se não é. Então, a mesma coisa, só que a maioria das pessoas não tem como saber. Porque elas estão encantadas, tá? O encanto da religião. Por isso que eu falo, vigiai e orai depois. Vigiai.
Eu já tive gente dizendo, olha, Jefferson, eu quero entender, explique melhor para mim o que a entidade falou, porque eu vou aplicar isso na minha vida. Então eu digo, mas você já tem 3 tijolos na mão? Você só tem 3 tijolos na mão, já quer construir um castelo? É, tem que prestar atenção. O que, o que a entidade fala? Se eu estou falando e a pessoa está me escutando, ela não precisa de uma terceira pessoa para interpretar. Porque essa terceira pessoa, a não ser que eu estou falando uma linguagem muito enrolada, como se fosse o caboclo que fala enrolado. Só se vem uma pessoa que já quer dar a tradução do que a entidade está falando, já está botando a ideia dela. E se essa pessoa, essa terceira pessoa tiver um pouquinho de semente do mar, mesmo que ela não sabe disso, isso vai estar gerando uma confusão ali. Quando o médium quer, quando a entidade precisa ser entendida, ela vai fazer o médium trabalhar da forma que ela quer. Quando ela quiser trabalhar com passe, ela não vai ficar ou guia de passe ou guia de milonga. Eu, em suas maioria de trabalho. Tem médico que trabalha com, a entidade trabalha com passe e com milonga. Eu trabalho com passe de milonga, mas eu sou mais de passe. Esse negócio de ficar milonga, nós estamos milongando agora. Mas eu sou mais de passe. Agora tem médico que quer abraçar o mundo, né, filho? Aí não é certo. Porque às vezes quer fazer uma coisa, se aquela entidade vir com a função de dar passe, aquele médico é tão, às vezes, ciúme mesmo. Por que os outros dão conversa, dão as mirongas e o meu só dá passe? Ele quer colocar a vontade dele em cima do guia. E não é assim. Ele tem que se submeter. É por isso que nós chamamos de cavalo. O cavalo está lá para ser cavalgado, filho. Por isso que nós chamamos de cavalo. É para ser cavalgado. Não é para poder dar as rédeas no guia. Não, guia. Quer guiar o guia? Vai querer guiar o guia. Tomba. Por isso que muitos entram na religião e largam. Fica frustrado porque tinha expectativa que não foi correspondida. A verdade é que muitas grandes quantidades de médicos que entram para a religião já entram querendo ser pai de santo. E não tem nem função para isso, e não tem nem conhecimento, e não tem nem a necessidade disso, mas ela quer aparecer. Enquanto os médios vêm, roda, gira, viram, esse médio é muito forte, daqui 2 semanas larga. Por quê? Porque satisfez a vaidade dele. Mas, e cumprir ninguém vai lá na casa dos pobres levar uma marmita. Mas para dinheiro, para colocar as penas na cabeça do caboclo, todo mundo tem. Eu critico mesmo, filho. Eu falo. Quando tem que ser falado, eu falo. Mas é porque o senhor está aí vivendo no dia a dia o resultado das nossas mazelas, né? Filho. Eu quero trabalho. Eu não quero festa. É trabalho. Tem a parte engraçada, não vou dizer, porque às vezes até nós sortamos umas coisas engraçadas que vocês dão risada. Porque a alegria, Deus também é alegria. Mas tem que saber o que está fazendo, né, filho? Tem que saber. Não é todo médico que vai ser igual. Tem médico que vai canalizar muito bem, tem médico que vai ser de passe, tem médico que vai ser de escrita, tem médico que vai ser de ardição. Cada um vai ser de um jeito. Né, filho? Claro. Senão, teatro. Não vira um teatro. Agora, fulano de tal, o povo bate palma e tudo. Não é assim. A Umbanda é mais simples do que os povos estão fazendo. Entendi. Agora, o que eu disse é assim, Pai Joaquim, se o outro ouve o Pai João da Angola, e vem agora ouve o Pai Joaquim, depois ouve um outro preto velho, daí ela diz assim, então já sei o que eu devo fazer da minha vida. Precisa estudar um pouco também, né? Vai beber em várias fontes, né, filho? Nas fontes de conhecimento. Vai estudar também, vai atrás, né, filho? Porque é isso que eu disse. A pessoa chega e diz assim, eu só preciso de 3 respostas e eu já vou saber o que fazer da minha vida. Vai. A vida, então, é muito fácil, a vida dela. Não é só 3 respostas, não responde a vida inteira, não, filho.
Se faz a mesma, às vezes eu vejo muito médico fazendo a mesma pergunta para 3 entidades diferentes, para ver quem é que está falando. Se os 3 falar a mesma coisa, ela segue aquele caminho. Sabe o que chama isso aí? Incredulidade. Se a pessoa vai em 3 guias para escutar a mesma, para ver se eles batem as informações, ela está testando. E às vezes, de propósito, eu já vi isso acontecer. Os guias, cada um fala uma coisa diferente. Um fala assim, se joga do morro, o outro fala, não se joga do morro, outro fala assim, joga e não se joga do morro. Só para dar o livre-arbítrio da pessoa escolher, parar de botar dúvida na palavra do mensageiro. Ué. Que eu sei que está sendo testado, né, filho? Não venha testar, porque você vai estar sendo testado. Olha, é claro, a gente chega para falar com vocês já sabe o que tem ali na nossa energia, né? Você está vindo com o fubá, eu já estou voltando com o bolo feito. Entendi. E isso que o senhor falou. Então, às vezes, e tem isso também, né, Pai Joaquim? A pessoa conversa com os 3 guias diferentes e tem que também filtrar, né? E dizer assim, olha, o que eu posso, o que está dentro da minha possibilidade, né? Consultar 3 guias fazendo a mesma pergunta, é a mesma coisa que em 3 religiões diferentes, passar e escutar 3 ensinamentos diferentes. Ela está colocando dúvida na vida dela. E eu não estou falando só de guia. Às vezes a pessoa vai jogar os cauri lá, os búzios, outro vai jogar as cartas, outro vai pedir para jogar lubaça. Cada um fala uma coisa. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Consulte com um, faça com um. Se você sentir afinidade e ressonância com esse. Se você achar que ele é marmoteiro, nem vá perto. Não cai na credulidade de achar que todos são certos. Mas você vai saber quando o guia for verdadeiro. Entendi. E agora, como é que faz se a pessoa, Pai Joaquim, é consciente e tem assim, repúdio, não será a palavra, de mentir a pessoa não quer fazer errado, mas a mediunidade dela só é mediunidade consciente. Como é que ela faz para ter confiança em si mesma? Exercício de humildade. Exercício de humildade. Ter a consciência quando ela vai falar com aquele médium, ter a fé. Se ele é inconsciente ou consciente, mas ter a fé que a entidade está trabalhando assim. A pessoa pode saber, isso é fácil. Existe, a entidade é luz e dia, sendo um médium consciente e não consciente. Uma outra coisa que eu não gosto. A maioria dos médios fala que é inconsciente. Isso é mentira. Semiconsciente, posso dizer. Porque muitos, ainda mais aqueles que estão começando agora, ele sou inconsciente desde o começo. Então ele está mais sujeito a cair na obsessão. Porque ele não está aprendendo nada com as entidades. Eu duvido muito daquelas que falam assim, sou inconsciente. Tem muitas mães de santo que falam assim, eu sou inconsciente porque eu cortei minha cabeça, que eu entreguei por orixá, que eu fiz aquilo, que eu cortei minha língua, só para poder ganhar credibilidade dos outros. Ele já fala assim, então se ela fez isso, ela é inconsciente. Então ela é boa. Mas aquela mesma mãe de santo que se diz inconsciente, fico escutando o que você está falando na hora que você vai falar com a entidade e depois sai com fofocagem por aí. Então eu vou falar de novo. Vigiai e orai. Eu condeno a mãe de santo, condeno o padre e condeno o pastor. Entendi. Porque o senhor não está condenando o cargo, mas o mal feito dentro dele, né? Não estou condenando, estou condenando a bobagem que é feita, estou condenando a coisa errada. Tá certo. Não estou condenando o Papa por aquele Papa, estou condenando aquele Papa que autorizou a queimagem das pessoas na fogueira. Estou condenando a ordem dele. A ordem veio dele, então a ordem é ele. A pessoa tem que saber se ela é responsabilidade das coisas que ela faz. O que ela faz é o que ela é. Vigiar e orar. Cada um. Vigia suas atitudes. Como fala, se antes era conhecida a tua lenda, doravante serão sabidos os teus fatos e apreciados seus atos. Isso é muito bonito. Isso é uma fala antiga que eles têm. Presta atenção em tudo que você faz, que a sua atitude vai dizer quem você é. Nossa.
E nós damos pouco valor para esse aprendizado, né? Para esse ensinamento. Essa passagem de terra, muita gente dá pouco valor para as coisas pequenas. O povo quer dar valor só para o que vem de fora, né, filho? Às vezes que tem dinheiro, por isso que muita gente tem preconceito com a própria Umbanda. Acho que a Umbanda é burra. O sábio é aquele que veio da terra distante, aquele zóio rasgado, aquele pastor estudado. Sabedoria está dentro de cada um, né, filho? Se você é filho de Deus, Deusinho você é. O senhor falou da última vez, filho de peixe, peixinho, filho de Deus, Deusinho. Assim, eu não me rodei, né, filho? Minhas palavras são sempre a mesma coisa, parece que eu venho me repetindo, né, filho? Não, não é isso. Isso daí também ajuda até as pessoas que não têm firmeza de entender que aqui tem uma entidade de verdade a saber, porque o senhor falou isso faz quanto tempo já? Olha, faz tempo. E hoje o senhor está repetindo que o quê? Que a vida é uma flor de... É uma flor de lírio, né, filho? É isso. A vida é uma flor de lírio. Mas Ela... é tudo assim. É a nossa forma de trabalho, né, filho? Mas é assim. Então, a prosa está muito boa. daqui a pouco... Quando você quiser me despachar, pode me despachar. Ah, então tá. Vou ficar aqui só até a hora que der uma hora certinho. E porque eu conversei um pouco com o menino antes da gente começar. Mas eu quero assim, para finalizar esses últimos 10 minutos por aí, eu quero perguntar para o senhor, Pai Joaquim, se o senhor, antes de encarnar na Terra, o senhor encarnou no outro planeta. Não passou por isso ainda. Não passou. Minha evolução não passou por isso ainda. Não passou, professor, subir para outro planeta, mas às vezes tem espírito que antes de vir na Terra já veio do outro planeta, né? Tô falando, você está perguntando de qual dessas últimas encarnações? Isso. As últimas encarnações, eu estive na Terra. Isso. As primeiras, ninguém é daqui, né, filho? Ah lá. Então o senhor... Ninguém é daqui. Todo mundo é de algum lugar. Já, eu tenho consciência que já vim de outro lugar, sim, senhor. Estava perguntando que eu pensei que você pensava se a última que eu vim, se eu era de outro canto. Não, era daqui mesmo. Mas as últimas. Mas as primeiras, ninguém veio daqui. A consciência não é da Terra. A consciência é de fora da Terra. Deus não é da Terra. Mas o senhor descobriu mais ou menos de onde que é esse lugar que o senhor veio antes de vir para a Terra? Já foi falado para mim de onde eu sou, de onde eu vim, mas eu na minha simplicidade, filho, eu estou dando valor mais ao meu trabalho de hoje, mais ao que eu sou do que ao que eu fui, né, filho? E assim o senhor ensina a gente. Estou dando valor no dia a dia, né, do trabalho de fazer hoje, que se eu tinha antena, não importa, né? Se eu fui do lugar, se eu nasci lá nos Cafundó de Judas, não importa. Mas eu sei que não vim daqui, eu sei, já me falaram de onde é, mas não tem importância. O importante é o trabalho que eu estou fazendo hoje. E vai chegar uma hora que eu não vou ficar mais aqui. Ninguém, né? Isso aqui é só uma passagem. Esse plano de vida que vocês têm é um lugar só para passar, beber uma água e ir embora. Esse aqui é só para poder se refrescar, perto de uma existência. É como se fosse uma grande jornada, e assim, esse lugar aqui é só um paradeiro que você vem, toma uma aguinha, e depois continua a sua jornada. Nossa, o senhor é uma pessoa muito sábia, né, Pai Joaquim? Eu fico muito feliz. Eu sei que é isso aí, filho. Não, o senhor dá essa oportunidade de a gente ouvir sua voz, seu conhecimento, tanta coisa bonita, ensinamento simples que a gente não presta atenção, né? Eu queria falar uma coisa para você, filho. Outro dia você fez uma coisa tão formosa para o Nego Velho até ficou emocionado na Aruanda. Como é que foi? A prosa de música que você colocou, meu canal escutou muitas vezes. Muito bonito, é uma prosa de música caipira. Muito bonito que falava. Era antiga essas músicas. Eu fiquei muito contente de saber que você gosta dessas músicas e as pessoas também. Que falavam no meu nome, de Pai Joaquim. É a minha linhagem. Fiquei muito contente com sua lembrança demais.
Mas aquela música, ela é mais ou menos assim. Pai Joaquim, vem me ajudar. Vou ver se eu É coloco. essa mesmo. Eu vou colocar no final desse vídeo para as pessoas. Mas quando a gente começa a cantar ela e pensar em vocês assim, a gente se sente muito bem. Acho que até eleva assim o pensamento até vocês, né? Quando você pensa em nós pensamos nos seis. Que lindo. Nossa. Mas eu fico agradecido do senhor aí ter dito isso para mim, viu? É uma bênção isso, de saber que chegou até vocês e o carinho que a gente tem é recebido dessa forma. Chegou muito famoso. Agradecido. Então, no que a gente estava falando, então, eu tô percebendo, pai Joaquim, que todo mundo está começando a ver que a gente não é somente um ser humano, nós somos seres universais. É muito grande, né? O que eu falei. Aqui é só lugar. O que é esse barulhinho aqui? Esse aí, pai Joaquim, é um telefone que colocaram aí para falar com o menino. E das vezes liga, e aí eles querem falar com o menino, daí não atende, eles ligam de novo, não se preocupa. Então, mas às vezes a pessoa vocês são muito mais do que só a passagem de beber a água. Isso aqui é só uma fonte d'água. Eles são muito mais do que isso. O mundo é muito mais que isso. O universo é muito mais que isso. Isso aqui é só uma fonte, é um bebedouro. Nossa, então a gente, igual o senhor falou, estamos aqui apenas de passagem para se refrescar. Refrescar é o quê, pai Joaquim? Tomar um alento para continuar a sua jornada. Aprendizagem. É como se fosse se refrescar, descansar um pouco para continuar o seu caminho. Entendi. Então o senhor sugere que todo mundo olhe para a vida com muito respeito e faça bom uso dela. E tem que valorizar cada segundo que está aqui, que isso aqui é um paraíso, né? Quem vai transformar no inferno são aqueles que não têm a sabedoria, que tem só ignorância, e a ignorância tem que ser tratada como se fosse doença. Nossa, entendi. É a solidariedade e sobretudo a caridade. Mas nós não podemos, que somos filhos da Umbanda, esperar isso dos outros, né, pai Joaquim? Então os outros que têm a sua mesma consciência nas outras religiões. Cada um tem que ter o seu ensinamento e tem que seguir o verdadeiro pastor. Se aquele que se diz cristão não segue isso, é porque ele não é cristão verdadeiro. Então ele está na religião errada, né, filho? Entendi. Então, aquele que não conservar essa terra e achar que tem religião, se ele não tem Deus. Aquele que derruba uma árvore só para ganhar pataco, ele está caindo na grande ignorância. Deus não quer isso. Ele deu tudo para vocês. Aquele que destrói, esse filho vai ser mais um que eu vou ter que trabalhar para desencravar depois, zumbrar. Nossa, então agora com esse trabalho, eu vejo que a espiritualidade nesse momento, por conta da transição planetária que está acontecendo, está usando de todos os meios para chegar nas pessoas. Os meios vão justificar os fins. O que nós conseguimos fazer, nós estamos fazendo. Entendi. O pai João da Angola, ele falou assim, a gente fala no ouvido de vocês. A gente indica o caminho para vocês não escutam, vocês ficam pregados nessas tecnologias, então mais senta no computador e fala com vocês. Não conseguir de um jeito, consegue de outro, né, filho? Mas eu ainda gosto mais do meu terreiro de tapera com chão batido, tomando meu cafezinho. É muito mais melhor do que trabalhar com essa caixinha. Eu ainda acho muito esquisito. Estou fazendo isso porque eu sei e sinto confiança no trabalho de vocês, mas eu só faço isso aqui com vocês, viu, filho? Pai Joaquim, então tá lindo, olha, eu vou já começar aqui aproximando dos próximos 4 minutos final, 5 minutos, eu quero que o senhor desse aí um ensinamento pra gente sobre como ter o equilíbrio necessário para vencer na vida, e a hora que o senhor terminar, depois eu vou pedir a sua mensagem final. Será que eu sei? O equilíbrio para poder se vencer na vida. Sempre o caminho do meio, né, filho? Buscar o caminho do meio, não fazer nada com exagero. Se pode tomar um copo de vinho, para que tomar 2? Se pode fazer as coisas de forma moderada, tudo. Se pode ir uma vez por mês na igreja, por que ir todo dia?
Se pode fazer as coisas de forma moderada, por que fazer demais? Se pode ter uma mulher, por que quer ter todas? Se pode ter um pouco de pataco, por que quer ter todo o pataco do mundo? Se pode ter conhecer uma coisa, por que quer buscar conhecimento que vai contradizer o conhecimento que você mesmo acredita? Às vezes, o ensinamento simples de um índio do meio de mato te dá mais ensinamento que, às vezes, muita literatura de gente que inventa e coloca as coisas. O segredo da felicidade é ser feliz. No chamego, que aí ele vai ser chamego com ele mesmo. A pessoa tem que se amar. O trambuco, que é o que dá vontade de viver nele, é a fé. Esse é o segredo de ser feliz. E a conexão com Deus é acreditar que eu sou o Filho de Deus perfeito, que agradece a Deus por estar curado de todas as mazelas e está aqui cumprindo uma alma que está passando nessa existência e usando esse plano terrestre como um ponto de beber água, se refrescar e se refestelar na grandeza da existência de Deus. É isso que eu tenho para falar. Eita, que maravilha. Pai Joaquim, então ótimo, olha, que Deus abençoe, Oxalá ilumine sempre o caminho do Senhor, que possa trazer sempre esses conhecimentos do Senhor, não só para mim, mas para tanta gente que está aqui se refrescando com as suas palavras, viu? Eu agradeço. E essas palavras que fui falado de coração não foi plantado em uma sementinha do mar, você pode ter certeza, viu? Eu fiz de coração e estou falando do fundo da sinceridade da minha linha de Preto Velho. Falei o que precisa ser falado. Nada para trazer vaidade para médium, nem nada, que meu médium mesmo tá bem longe de tudo isso. Mas assim, eu como Preto Velho, estou de olho no trabalho de vocês e quando carecer de nossa presença, chame por minha linha, nossa linha vai estar trazendo paz e sossego a todos os filhos que precisam de alguma coisa nessa terra. Sempre na luz de Deus. Adorei as almas, então, Pai Joaquim. Salve atendendo. Salve se você, salve Deus, salve Deus, salve Deus, salve Nosso Senhor. Muito bom. Voltei. Fernando, quando a gente termina assim a gravação, no finalzinho eu tô esticando um pouco com o médium para saber como ele se sente. Como é que está se sentindo agora? Tô tremendo, tô irradiado. Ele é velhinho? Ele é velhinho. Depois eu vou ouvir a gravação, eu fico curioso também para saber como é que é. Então agora você tá tremendo, mas você sente assim um amor assim da presença dele? Dá uma tranquilidade, dá uma paz, parece que vem e me abraçou. Eu tava angustiado e tira essa angústia, uma coisa assim. Que lindo, né? A mediunidade e muita responsabilidade, né? Tá bom então, meu querido. Eu queria falar uma coisa para você, filho. Outro dia você fez uma coisa tão formosa para o Nego Velho até ficou emocionado na Aruanda. Como é que foi? Uma prosa de música que você colocou, meu canal escutou muitas vezes. Muito bonito, é uma prosa de música caipira. Muito bonito que falava. Era antiga essas músicas. Eu fiquei muito contente de saber que você gosta dessas músicas e as pessoas também. Que falavam no meu nome, de Pai Joaquim. É a minha linhagem. Fiquei muito contente com sua lembrança de nós.
do outro planeta, né? Tô falando, você está perguntando de qual dessas últimas encarnações? Isso, As últimas encarnações, eu estive na Terra. isso. As primeiras, ninguém é daqui, né, filho? Ah lá. Então o senhor. O senhor. Ninguém. Uhum. Todo mundo é de algum lugar. Já, eu tenho consciência que já vim de outro lugar, sim, senhor. Mas as últimas. Mas as primeiras, ninguém veio daqui. Uhum. Todo mundo é de algum lugar. A consciência não é da Terra. A gente está chegando aqui no diálogo de número 100 já, mais 100 horas de diálogo com os espíritos, e o senhor foi uma das primeiras entidades que, por caridade, veio falar com a gente. Então, muito obrigado, viu? As pouca sabedoria que nós temos, né, fica as palavras que a gente puder trazer um pouco de karma no coração das pessoas que precisam, já é uma santa paga para nós, né, filho? Já é uma santa paga para nós, né, filho?